alteração do ritmo cardíaco pode ser mais do que uma simples arritmia e pode causar problemas graves de saúde. Falamos de fibrilação auricular. Sabe o que é? Olá Marina, hoje viemos para a rua perceber se as pessoas sabem o que é fibrilação auricular. Não. Nenhum palpite? Não, fibrilação auricular, alguma coisa a ouvir com os ouvidos. Não. Não tem nenhum palpite? Não, deve ter alguma coisa a ver com vibração no ouvido, no auricular, não sei. É um apetrecho para melhorar a qualidade da audição a quem a tem diminuída. Tem a ver com uma disfunção cardíaca, não é? E auricular será numa aurícula. Hoje no Saúde em Jogo da Bola TV vamos falar de fibrilação auricular e de acidente vascular cerebral. Será que a diferença descompassada do bater do nosso coração pode levar a um AVC? Os convidados do Saúde em Jogo vão dar-nos todas as explicações. Vou apresentá-los. Maria José Loureiro, cardiologista do Hospital Garcia de Horta, e Miguel Viana Batista, neurologista do Hospital Egas Muniz, a quem eu dou desde já as boas-vindas. Muito obrigada por terem aceitado o meu convite de estarem hoje aqui comigo. Doutora, vamos primeiro falar deste palavrão. Fibrilação auricular. É uma arritmia, é só uma arritmia e, portanto, não há problema nenhum, uma coisa que passa, ou nem por isso? Não, é verdadeiramente uma arritmia e a arritmia mais prevalente na população adulta. Como dizia bem, o coração bate descompassado, bate irregularmente, não existe regularidade nos intervalos entre cada batimento do coração e poderá originar várias outras doenças. Outros problemas, não é? Falou de um acidente vascular cerebral, mas também a insuficiência cardíaca, também está relacionada com a fibrilação auricular, a morte precoce, por isso a fibrilação auricular é em si uma doença e não só uma arritmia. É isso que eu ia perguntar. Podemos dizer que a fibrilação auricular é uma doença ou é um problema derivado de outras coisas? Podemos sim. O desenvolvimento da coleção de conhecimento científico permite-nos, até pelas suas consequências, hoje em dia, identificar a fibrilação auricular não só como uma alteração do ritmo cardíaco, e nós não tratamos só a alteração do ritmo cardíaco, tratamos um conjunto de fatores que conduzem à fibrilação auricular e as suas consequências, que falou muito bem do acidente vascular cerebral, mas como lhe dizia, outras. Há outras. E nós hoje vamos focar-nos especificamente na fibrilação auricular. Exato. E no AVC diretamente. Depois, mais tarde, até poderemos falar de outras coisas. Professor Miguel Viana Batista, bem-vindo também. Muito obrigada por estar connosco. Porquê é que eu tenho aqui uma cardiologista e um neurologista? Há alguma razão especial para haver esta conjugação, esta complementaridade? É verdade que sim. A fibrilação auricular é uma das principais causas de acidente vascular cerebral. É responsável por 1/3 a 1/4 de todos os episódios e, mais do que isso, é responsável por acidentes vasculares cerebrais graves, não é? Sim. Quando comparadas com outras causas, estamos a falar provavelmente da causa que gera maior incapacidade, maior risco de morrer, não é? Estamos a falar de uma mortalidade que pode ir quase até 25% a um mês. Portanto, nós colocamos um ênfase muito grande e somos aliados dos cardiologistas nesta guerra, por assim dizer, contra o acidente vascular cerebral. Como sabe, é a primeira causa de morte e incapacidade em Portugal. Sim. Ainda é, não é? Às vezes costuma-se dizer que os problemas oncológicos irão ultrapassar as doenças cardiovasculares, mas neste momento ainda temos as doenças cardiovasculares e o AVC, concretamente, no top, não é? A doença cerebrovascular, o acidente vascular cerebral. É melhor dizer assim. Como é que é feita a ligação entre o cardiologista e o neurologista numa situação destas? Bom, muitas vezes nós temos sempre, a nível hospitalar, temos sempre a colaboração de um cardiologista de referência para alguma das situações. Mas eu diria que muitas vezes nós preferíamos que o cardiologista tivesse, por assim dizer, sido capaz de prevenir o acidente vascular cerebral. Eu penso que essa é a importância de falarmos desta situação da fibrilação auricular. Bem entendido, muitas vezes não é por incapacidade do cardiologista, é porque a situação não foi detectada a tempo ou não foi devidamente tratada por qualquer razão. Portanto, só chegam a vocês depois de passarem pelo cardiologista, digamos, de um modo geral. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Esse é o problema, não terem passado pelo cardiologista, muitas vezes. Ok. Não é? Portanto, já chegam à urgência e já num estado, se calhar, complicado, não é? Chegam à urgência, muito provavelmente, com os tais sinais e sintomas do acidente vascular cerebral que o professor Viana Batista falava. Eu creio que a nossa complementaridade e a multidisciplinaridade aqui na fibrilação auricular e no acidente vascular cerebral
É um contínuo. Nós deveríamos estar na linha da frente na prevenção do acidente vascular cerebral causado pela fibrilação auricular e estamos novamente, quando estes doentes, uma vez tendo sofrido um acidente vascular cerebral por fibrilação auricular, ajudamos na prevenção da recorrência de outros, porque uma pessoa que teve um aumenta a probabilidade de ter um segundo, porque a fibrilação auricular não tem cura, não desaparece. E por isso haverá um contínuo entre as nossas ações antes do primeiro episódio, depois. E aí trabalhamos em conjunto. É nesse sentido que trabalham em conjunto. Após a recorrência de um segundo, de um terceiro, de um quarto, porque um doente que teve um primeiro episódio está em maior risco de ter outros Então vamos episódios. começar pelo princípio, agora que já sei porque é que cada um de vocês tem funções específicas. Somos membros da mesma equipa. São membros da mesma equipa, digamos assim. Agora vamos tentar perceber como é que isto tudo funciona. Porque é que acontecem as fibrilações auriculares? Todos nós podemos ter uma fibrilação auricular, professor? Todos nós podemos ter uma fibrilação auricular, daí não há dúvida, mas existem alguns fatores que predispõem a que isso aconteça, nomeadamente a idade. Mas eu acho que talvez seja melhor ser a doutora Maria José Loureiro a falar dessa parte. Está bem. Doutora. Os fatores de risco, o professor Viana Batista dizia sobre os fatores de risco, nós não consideramos que a fibrilação auricular tem causas. Consideramos que tem fatores que predispõem, que colocam alguém em risco. Isto é absolutamente fundamental identificar. A idade é o grande fator de risco. Acima dos 65 anos, quase 10% da população, dados portugueses, são portadores de fibrilação auricular, mas existe um conjunto de fatores de risco muito importantes. A obesidade, a hipertensão arterial, a diabetes, a apneia do sono, as doenças da tiroide. Existe um conjunto de doenças ou de fatores de risco. Eu diria que os que pesam mais no aparecimento da fibrilação auricular é, sem dúvida, a idade, a hipertensão arterial, a obesidade, a diabetes, são fatores e que são fatores que, mais uma vez, nós trabalhamos em conjunto para, uma vez identificada, e mesmo depois de um primeiro episódio da AVC, para corrigir. É muito importante. A fibrilação auricular também se trata tratando, controlando a hipertensão arterial. Ora bem, era aí agora que eu queria chegar. A doutora disse que a fibrilação auricular não tem cura. Não tem cura. Não tem cura, não é? E, portanto, temos de estar constantemente atentos, não é, professor? Como é que todo este processo se desencadeia? A partir do momento em que aconteceu e agora? Bom, agora é fundamental consultar o seu cardiologista, não é? Mas eu diria que o problema começa às vezes antes da pessoa se aperceber. E essa é a razão porque muitas vezes nós vemos doentes com fibrilação auricular cuja primeira apresentação é, infelizmente, o acidente vascular cerebral. Ou seja, os doentes desconheciam a arritmia até essa situação e quando são admitidos, às vezes com uma situação já devastadora, não é? Percebe-se que aquilo que estava por trás era uma fibrilação auricular. Daí a importância de alguma forma, haver uma sensibilização para o diagnóstico dessa situação. Precoce, não é? E para, efetivamente, o cardiologista poder lidar com a situação atempadamente e instituir as medidas necessárias para se prevenir o acidente vascular cerebral. Quando acontece e quando lhe vai parar às mãos um doente que já teve uma fibrilação auricular, como é que é tratado, professor? Em geral, quer dizer, quando é um acidente vascular agudo, normalmente nós temos uma terapêutica de fase aguda, que só é acessível nas primeiras 3, 4,5 horas, não é? Portanto, é fundamental que o doente seja capaz de reconhecer o acidente vascular cerebral e de ligar o 112 no sentido de ser colocado à hora certa, no hospital certo, onde há uma equipa capacitada para o tratar, com a capacidade de reverter a situação, porque as células cerebrais são muito sensíveis e, portanto, facilmente vão, de alguma forma, sofrer com o insulto vascular e muitas vezes é irreversível a situação. Portanto, é fundamental que o doente esteja atento aos sinais de alerta para, de alguma forma, poder ativar os sistemas de emergência. E ser rápido. Nós já voltamos na nossa conversa, vamos fazer um curto intervalo para falarmos da alimentação. Uma boa alimentação é essencial, como todos sabem, para manter o nosso coração também, neste caso, saudável. E é por isso e porque somos o que comemos que o nutricionista Miguel Godinho, da Fundação Portuguesa Professor Fernando Pádua, marca presença assídua no Saúde em Jogo. Bem-vindo, Miguel. Olá! Atualmente, o açúcar será taxado e a indústria alimentar e a restauração irão ter que se adaptar a esta nova realidade. Em nossas casas também nos podemos adaptar, reduzindo a quantidade de açúcar que utilizamos na confecção das nossas refeições e das nossas sobremesas.
No mercado existem algumas alternativas à utilização do açúcar. O açúcar refinado branco que costumamos utilizar na confecção das nossas refeições e das nossas sobremesas, a sacarose, pode ser trocada por outros componentes que existem no mercado e que também têm o poder adoçante sem que sejam sinteticamente produzidos. Isto porque a sacarose em estado natural não existe, é um produto da indústria. Vou começar por um exemplo de um substituto e este é o açúcar de coco. Este pode ser encontrado em geleia ou em pó. Outros exemplos existem na indústria e o arroz também é utilizado para produzir algumas substâncias doces, como por exemplo o xarope de arroz. Este tem o poder de ser utilizado nas suas sobremesas e pode ser utilizado em cozinhados que vão ao forno, tal e qual como o exemplo anterior que dei. O arroz doce, para que seja um pouco mais saudável, pode ser feito com arroz integral, que deve ser previamente demolhado durante mais tempo do que o arroz normal, e para substituição do açúcar podemos utilizar, por exemplo, a geleia de milho. O último exemplo de substituto do açúcar que trago é a geleia de agave. Atenção, que este produto é sensível à temperatura e, por isso, não pode ser utilizado em cozinhados que vão ao forno. Se tiver alguma dúvida sobre estes produtos, deve consultar o seu nutricionista para saber de que melhor forma pode substituir o adoçante ou o açúcar nas suas refeições. Se bem que existem algumas alternativas mais conhecidas, como por exemplo o mel ou o açúcar mascavado, que também podem ser tidas em consideração como sendo mais saudáveis do que o açúcar refinado branco. Até para a semana! Somos o que comemos, o espaço que nos ajuda a comer de uma forma saudável, da responsabilidade da Fundação Portuguesa Professor Fernando de Pádua. Por aqui vamos continuar a conversar sobre AVC e fibrilhação auricular com os nossos convidados Maria José Loureiro e Miguel Viana Batista. Doutora, esta questão que deixámos no ar antes do nosso espaço Somos o que comemos, deixava perceber que de facto há aqui um trabalho para fazer que não está feito e que, por aquilo que li, a fibrilhação auricular está subdiagnosticada. Exato. Não é? Porquê? Primeiro, porque é que está subdiagnosticada? Nós não damos atenção ao ritmo do nosso coração, é isso? Não. É porque muitas vezes ela é assintomática. Eu pego na ponta que o professor Viana Batista me deixou, de que muitas vezes a apresentação inicial é catastrófica, devastadora, como disse, de ser um acidente vascular cerebral. Esta doença, chamada fibrilhação auricular, precisa rastreio. Muitos dos doentes, uma elevada percentagem dos doentes, são totalmente assintomáticos. Alguns têm palpitações irregulares, outros têm queixas de cansaço. Exato. Outros têm queixas de cansaço inespecífico. O cansaço não só é uma queixa, a fadiga é uma queixa muito prevalente na população adulta. Pois, é isso. Por múltiplas... A partir de determinada idade todos nós estamos cansados um bocadinho. Por múltiplas razões, anemia, insuficiência cardíaca, uma série de outras razões que não têm diretamente a ver com a pesquisa, o ir investigar diretamente uma arritmia. Então o que é que está indicado? Como esta é uma arritmia frequentemente assintomática ou com sintomas muito inespecíficos, está indicado neste momento o rastreio sistemático. Sobretudo naquele grupo de indivíduos com uma prevalência aumentada acima dos 65 anos. O que é que está indicado? Que o médico de família, em todas as ocasiões em que se encontra com um doente, deverá palpar o pulso do doente e tentar encontrar os tais batimentos irregulares. Está também indicado o eletrocardiograma sistemático e outros métodos... Normal, o sistemático, vocês falam o eletrocardiograma? É normal. Qualquer adulto deve, nomeadamente na presença da suspeita de sintomas de palpitação. Aquela pessoa que refere, eu tenho umas palpitações irregulares. Tem períodos de palpitações irregulares. Essa pessoa deverá fazer ou um eletrocardiograma ou até um registro mais prolongado. Por exemplo, os indivíduos com acidente vascular cerebral, que mesmo com o ritmo normal são admitidos num serviço de neurologia por acidente vascular cerebral, nós fazemos registros prolongados, e quando eu digo prolongados, são de 24, são de 48, são de 15, são de 21 dias, por vezes, até chegar a uma conclusão. A perseguir o tal diagnóstico, ou excluí-lo, dizer. E mesmo assim, permita-me só que entre um pouco na área do professor, que há alguns acidentes vasculares cerebrais que nós dizemos que não têm causa, e viemos a descobrir com estes registros muito prolongados, que afinal tinham como causa períodos mais curtos, que não eram identificados de fibrilhação auricular. Tal é a importância desta arritmia no acidente vascular cerebral. Portanto, não é fácil de fazer também o diagnóstico, professor, será, de um modo geral, porque pode acontecer isto que a doutora agora nos explicou, não é? Eu penso que não é difícil de fazer o diagnóstico, mas é preciso tomar medidas, efetivamente, como a doutora Maria José explicou, para, de uma forma sistemática, ensinar os doentes que, perante essas palpitações, perante esses
batidas arrítmicas, se calhar procurarem ajuda, mesmo do seu médico de família, e ele depois então entenderá se justifica ou não a abordagem pelo cardiologista. Acha que o doente valoriza pouco este problema? Acho que todos valorizamos pouco, não dá dor, não é uma coisa que seja particularmente incomodativa e, sobretudo, nestes casos em que a minha colega dizia que são períodos transitórios, não é? O doente volta ao normal, isso é uma coisa sem importância, portanto acaba por não procurar ajuda e acaba por ser desvalorizado. Mas não deve ser de todo desvalorizado porque pode ser uma coisa séria. Uma coisa séria. Temos tratamentos, vamos agora falar um pouco dos tratamentos para este problema. Que tratamentos é que existem, de facto, para conter, para controlar, penso eu, uma vez que é uma doença que não vai passar, não é? Que não se vai curar, que tratamentos é que existem, como é que eles são feitos, etc. Nós olhamos hoje em dia para o tratamento da fibrilhação auricular por 3 vertentes. Uma que é controlar os fatores de risco que há pouco falámos e que dão origem à fibrilhação auricular. Temos que olhar para eles, temos que os controlar e isso é muito importante. A outra é, eu disse que a fibrilhação auricular era uma doença, mas não deixa de ser uma arritmia e nós conseguimos com alguns medicamentos controlar esta arritmia, isto é, o ritmo cardíaco, e até hoje em dia, através de uma intervenção por cateterismo, conseguimos reduzir o número de episódios, o tempo em que o doente está em arritmia. Esta intervenção é superior aos medicamentos que temos, aos fármacos que temos disponíveis, é superior, não é isenta de risco e os candidatos são selecionados. E, finalmente, temos outra área, que é a da prevenção do AVC. O ideal era trabalharmos muito nessa área. É que a nossa interação se limitasse à prevenção, é que ambos pudéssemos percorrer o país, ou fazer muitos programas em que alertávamos a população, porque existe alguma resistência até esta medicação que previne um acidente vascular cerebral e hoje em dia temos um conjunto de medicamentos muito mais seguros. Esta é a terceira vertente, mas não é menos importante. Essa resistência é de quem, doutora? Essa resistência é de quem? Esta resistência, estes medicamentos são medicamentos anticoagulantes. O que é que eles pretendem fazer? Pretendem que não se formem coágulos dentro do coração, das cavidades cardíacas, os tais que, quando o coração contrai, se deslocam e se vão alojar em artérias do cérebro. Estes medicamentos são anticoagulantes, o que significa que o doente fica mais predisposto a uma hemorragia, nomeadamente se houver um traumatismo que facilite essa hemorragia. Tendo em conta isto, existe uma série de receios, alguns são mitos, não são receios, são mitos. São mitos. Mas a verdade é que, tanto nos antigos anticoagulantes como os novos anticoagulantes, nós chamamos anticoagulantes orais diretos, o benefício da prevenção deste acidente vascular cerebral, que é tão grave, como o professor Viana Batista dizia, é muito, muito importante. Pois, concorda, professor? Absolutamente, absolutamente. Essa tem sido uma campanha que temos levado a cabo em conjunto, cardiologistas, neurologistas, internistas e até certo ponto também os próprios médicos de família, no sentido de fazer chegar a terapêutica da prevenção do acidente vascular cerebral a todos os que dela precisam. Quer dizer, é muito importante perceber que efetivamente existe terapêutica, a terapêutica tem, como a doutora Maria José estava a dizer, riscos, tem indicações, como todos os fármacos, tem contraindicações, mas é fundamental que nós possamos tratar os doentes porque efetivamente é mais fácil prevenir um acidente vascular cerebral do que tratar um acidente vascular cerebral. Os dramas a partir daí são muito maiores, com certeza, quando já aconteceu uma vez, não é? Sim, e as consequências, a incapacidade, a morbilidade, que é o palavrão médico que nós associamos, a incapacidade, a perda da autonomia de um doente que teve um acidente vascular cerebral associada à fibrilhação auricular, por deslocação de um trombo, muda a vida do doente, muda mesmo, não é de um dia para o outro. Quais são as consequências que mudanças é que, regra geral, acontecem nessas circunstâncias? Eu deixo as alterações da qualidade de vida que é o professor que os tem no seu serviço. Vamos lá ver, a mudança mais drástica é a morte, infelizmente. Não é? Quer dizer, como eu estava a dizer, a mortalidade pode ir até 25% ao final de um mês, não é? Quer dizer, que é um número assustador, não é? Mas depois, do grupo de doentes que sobrevive ao acidente vascular cerebral, há uma percentagem importante que vai ficar dependente, não é? Quer dizer, com incapacidade para a marcha, com dificuldades a falar, com todo um corte de alterações que vão, basicamente, impedir que ele retome a sua
vida habitual, seja ela uma vida ativa, se for no caso dos indivíduos mais jovens, seja nos indivíduos mais idosos, a sua vida social e a sua capacidade de fazer o dia-a-dia, não é? Há uma questão que parece-me, por aquilo que eu estive a ler, que será polémica e como estamos num canal desportivo também é importante sabê-la. O exercício físico puxado, com força, onde de facto, por exemplo, spinning e bicicletas durante 1 hora, parece que é problemático para a fibrilação auricular. É verdade? É, com uma pequena correção. O exercício físico com carga de treino elevado, mas o exercício físico de endurance no indivíduo jovem está efetivamente associado a um aumento da incidência de fibrilação auricular. O fator de risco aqui não é nenhum daqueles que nós falámos, não é a idade, não é a hipertensão, não é a obesidade, não é a apneia do sono. Aqui o fator de risco é a carga de treino de endurance elevada. São indivíduos particulares e em que é importante dizer... Portanto, os atletas, no modo geral, os atletas olímpicos e tudo isso, são potenciais... No desporto de endurance, sim, mas convém... Correm riscos, digamos. Sim, convém também diferenciar, isto é muito importante para esses indivíduos não acharem todos que têm um risco tão elevado quanto aquele que temos vindo a falar de acidente vascular cerebral. Porque os outros fatores que eu há pouco falava, da hipertensão, da idade, da obesidade, eles são só por si também fatores de risco para o AVC. Também. Pronto. E neste indivíduo não existe. Neste indivíduo não existe. Por isso o risco da AVC no indivíduo idoso, obeso, que estávamos a falar, ou neste indivíduo jovem, é completamente uma doença diferente, com características diferentes. Sim, já deu para perceber. Muito obrigada, já voltamos. Hora de desligar do trabalho e das preocupações, estávamos a falar disso mesmo e de fazer aquilo que nós gostamos também muito, o exercício físico. O PT Hugo Muniz está já à sua espera para o ajudar a ter uma vida mais ativa. Olá, Hugo. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Desta vez vou falar sobre a saúde articular e vou estudar a articulação do ombro. Porque o ombro? O ombro é uma estrutura articular altamente dependente de músculos. Enquanto profissionais de exercício de saúde, o que nós provocamos e proporcionamos é uma melhoria da contração muscular. E quanto melhor e mais precisa for essa contração muscular, mais saúde articular nós vamos ganhar, nomeadamente nos clientes. Porque em torno do eixo, se eu tiver cada vez mais músculos sincronizados, organizados, a serem estimulados na sua devida ação, o que é que acontece à estrutura? Fica muito mais coesa e mais forte. Não fica exacerbada, não há inconsistências articulares. O eixo fica cada vez mais estável na sua cavidade e em torno dessa estabilidade da cavidade nós conseguimos nos tornar cada vez mais fortes. Exatamente isto que nós fazemos é proporcionar à contração muscular, nomeadamente nos flexores do ombro, quando é que eles têm que tocar, nos abdutores, nos adutores, nos tensores, nos rotadores internos, nos rotadores externos, ou seja, eles têm que saber quando é que têm que atuar no sentido de manter a saúde articular mais estável possível. Não nunca descurando os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas pelas questões de nutrição altamente fundamentais para conseguirmos ter cada vez mais energia e alimentos inflamatórios, pró-anti-inflamatórios, ou seja, todo este complexo tem que funcionar. Por uma saúde mais forte, até para a semana. Foi o Hugo Muniz com o espaço Vida Ativa aqui no Saúde em Jogo. Estamos no final do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer aos meus convidados por terem estado no Saúde em Jogo a falar-nos de fibrilação auricular e da AVC. A doutora quer deixar alguma mensagem para todos os espectadores que muitas vezes estão a enfrentar a televisão, horas e horas, a assistir a bons programas de desporto e que vão comendo uma batatinha frita, etc, etc, e bebendo uma cervejinha e a coisa pode ser complicada. Eu deixaria conselhos mais gerais. Não consigo separar do facto de ser cardiologista, de estarmos ainda no início do ano e de sugerir a todos um estilo de vida saudável, tanto a fibrilação auricular como outras doenças associadas ao estilo de vida, ao excesso de peso, à hipertensão, e por isso o que eu desejava a todos era um ano muito saudável, muito saudável, com hábitos e com um estilo de vida mais saudável. Professor, alguma mensagem também? Eu acho que a mensagem da doutora Maria José é muito simpática e se todos cumprirmos esta mensagem, provavelmente vamos ter menos acidentes vasculares cerebrais. Mas para aqueles que, apesar disso, tiverem um acidente vascular cerebral, reconhecer os sinais de alerta,
falta de força num braço, assimetria da face ou dificuldade a falar, se isto suceder de forma súbita, a mensagem é ligue de imediato o 112, talvez seja possível tratar o seu caso atempadamente. Muito obrigada. Fica aqui os conselhos de quem sabe. Eu volto para a semana, já sabe, e já sabe porquê também, porque é a sua saúde que está em jogo. Até lá.